Em um debate acirrado com Donald Trump, Kamala Harris fez uma declaração que repercutiu intensamente no cenário internacional. A vice-presidente dos Estados Unidos, em um momento de alta tensão, fez comentários que soaram como um desafio direto à Rússia. Ambos os candidatos discutiram a situação na Ucrânia, com Trump defendendo o fim imediato do conflito, enquanto Harris tomou uma posição mais firme, afirmando: Trump deixaria a guerra para trás, e isso não é quem somos como nação, insinuando que o governo Biden está fortemente comprometido com o embate. As palavras de Kamala Harris durante o debate com Trump foram contundentes e trouxeram à tona questões sensíveis sobre a política externa americana. Harris sugeriu que Trump encerraria o conflito rapidamente ao se retirar, mas enfatizou que isso não corresponde ao que os americanos defendem. Seu discurso indicou que, sob sua liderança, o confronto com a Rússia poderia se intensificar significativamente. Ela ressaltou que a OTAN e os aliados europeus se sentem aliviados pela saída de Trump, insinuando que, com ele no poder, a situação seria ainda mais complexa. Essa retórica levanta um questionamento importante. Quão perto os Estados Unidos estão de um conflito direto com Moscou sob a ótica de Harris? Trump afirmou que, em sua gestão, a guerra jamais teria acontecido, enquanto Harris destacou que o suporte dos Estados Unidos à Ucrânia é essencial para sua defesa. A grande questão é até onde os Estados Unidos estão dispostos a ir com essa abordagem. O envio de tropas, a expansão de bases da OTAN próximas à Rússia e a escalada de ajudas financeiras e militares, que já ultrapassam 15 bilhões de dólares, indicam um envolvimento dos Estados Unidos muito maior do que aparenta à primeira vista. Harris afirmou que a ausência de Trump é motivo de gratidão para os aliados da OTAN. Mas o que isso realmente significa? As operações militares dos Estados Unidos na Europa, especialmente na Ucrânia, indicam que o país está profundamente envolvido, com apoio maciço em armamento, inteligência e tecnologia de defesa. Para a Rússia, isso transforma suas próprias fronteiras em um palco de guerra não declarada, mas muito real, onde os Estados Unidos exercem influência através de seus parceiros. O governo Biden intensificou as tensões com a Rússia, aumentando as manobras militares da OTAN no leste europeu, com milhares de soldados posicionados em áreas estratégicas. As ações militares são vistas como um aviso claro a Moscou e deixam aberta a possibilidade de um conflito de larga escala. A presença de caças F-16, baterias de defesa aérea Patriot e lançadores de foguetes HIMARS na Ucrânia sob o pretexto de defesa são passos que aproximam o Ocidente de uma confrontação direta. Durante o debate, Trump aproveitou a oportunidade para criticar a postura militar da administração atual, enfatizando a necessidade de priorizar a diplomacia. Ele se apresentou como um potencial mediador, alegando que poderia reunir as partes envolvidas e resolver o conflito em um dia, evitando uma escalada maior. No entanto, Harris rebateu essa ideia, acusando Trump de querer abandonar a Ucrânia e abrir caminho para o avanço da Rússia, o que, segundo ela, comprova que os Estados Unidos estão profundamente inseridos no conflito, muito além de meros observadores. Desde o início das hostilidades, o Pentágono tem desempenhado um papel crucial, fornecendo treinamento e armamentos sofisticados às forças ucranianas, incluindo drones e sistemas de mísseis avançados, que elevaram significativamente a capacidade de defesa de Kiev. No entanto, essa assistência contínua levanta preocupações sobre um possível confronto direto entre Washington e Moscou. A Rússia, por sua vez, já adotou medidas estratégicas em resposta, como o posicionamento dos mísseis Iskander, equipados para carregar ogivas nucleares, próximos à fronteira europeia. Moscou tem demonstrado que não hesitará em reagir a provocações, evidenciado por ações como o abatimento de um drone americano no Mar Negro e a interceptação de aeronaves da OTAN perto de suas fronteiras. Essas respostas indicam que a Rússia não aceitará que o Ocidente imponha sua vontade sobre o conflito, reafirmando que qualquer tentativa de intrusão será enfrentada com força. As declarações de Harris revelam não apenas uma visão limitada do cenário, mas também um perigoso caminho em direção a uma intensificação do confronto.
Caso Harris assuma a presidência, o envolvimento dos Estados Unidos no conflito pode se aprofundar ainda mais, aumentando as tensões com Moscou e possivelmente provocando uma reação mais severa da Rússia. O debate entre Harris e Trump destacou claramente suas diferenças. Enquanto Trump defende a diplomacia como solução, Harris parece disposta a seguir um caminho que pode levar os Estados Unidos a um confronto direto com a Rússia. As implicações desse cenário vão muito além da Ucrânia e representam um risco global, já que um conflito entre as duas maiores potências nucleares do mundo é uma ameaça que não pode ser subestimada. As implicações das palavras de Harris são como faíscas em um barril de pólvora, capazes de desencadear uma série de eventos que podem sair completamente do controle de todos os envolvidos. A postura da administração Biden, que mantém um apoio contínuo e intenso à Ucrânia, combinado com uma pressão militar crescente sobre a Rússia, aumenta significativamente o risco de um confronto direto. Moscou, por sua vez, não fica atrás e continua reforçando suas defesas, exibindo sua prontidão para responder a qualquer provocação ou ameaça percebida. Esse cenário geopolítico se assemelha a um jogo de xadrez em que cada movimento é crucial e um único passo em falso pode desencadear um conflito de proporções históricas. As palavras impensadas, seja de Harris, Trump ou outros líderes ocidentais, podem se transformar no catalisador de uma escalada militar que ninguém deseja, mas que todos temem. As recentes manobras militares da OTAN nas proximidades das fronteiras russas, o aumento das sanções econômicas e as retaliações de Moscou com movimentos estratégicos, como a ampliação de bases militares e o posicionamento de mísseis de longo alcance, deixam claro que as tensões estão longe de um desfecho pacífico. Cada gesto, cada discurso inflamatório eleva o risco de um erro de cálculo que poderia levar a um confronto direto entre as duas potências nucleares. A guerra de palavras e ações entre os Estados Unidos e a Rússia já ultrapassou os limites da diplomacia tradicional e se transformou em um jogo perigoso, com consequências que podem ir muito além das fronteiras da Ucrânia. Este é um jogo de poder com implicações globais, onde cada decisão tomada em Washington ou Moscou repercute no mundo inteiro. As declarações de líderes como Harris ou Trump são capazes de moldar o curso desse conflito, influenciando não apenas a política interna dos Estados Unidos, mas também o equilíbrio de poder internacional. A contínua escalada de retórica e ação militar pode transformar o conflito regional em uma crise global de segurança. Se os Estados Unidos mantiverem sua postura de escalada, o resultado poderá ser uma catástrofe de proporções inimagináveis, com impactos que poderiam reverberar por gerações. A história já mostrou que confrontos entre grandes potências têm o potencial de causar destruição em massa e desestabilizar o mundo. O mundo observa atentamente, apreensivo, enquanto o equilíbrio precário entre diplomacia e conflito pende perigosamente. A esperança é que a diplomacia prevaleça e evite um desfecho trágico, mas a falta de concessões de ambos os lados faz com que uma solução pacífica pareça cada vez mais distante. O debate entre Harris e Trump evidenciou a complexidade da situação atual, onde nenhuma das partes parece disposta a recuar ou ceder. A busca por um entendimento comum tornou-se uma tarefa árdua e a necessidade de diálogo nunca foi tão urgente. O que está em jogo é muito mais do que simples divergências políticas ou interesses estratégicos. Trata-se do futuro da segurança global e da estabilidade internacional. A tensão entre Estados Unidos e Rússia não é um problema isolado, mas uma questão que afeta todas as nações e suas populações, destacando a importância de uma diplomacia que vá além das rivalidades e interesses unilaterais. O cenário que se desenha é um campo minado, onde passos em falso podem ter consequências irreversíveis. A comunidade internacional clama por moderação, mas as respostas são cada vez mais assertivas e militarizadas. Este é um momento crítico, onde as decisões tomadas podem definir o curso do século XXI. Para aqueles que observam de longe, fica a esperança de que a razão e o diálogo consigam superar a beligerância e as demonstrações de força. A paz, agora, não é apenas desejável,
é essencial para a sobrevivência da ordem global. Por hoje, agradeço sua presença aqui e te convido a deixar seu like. Obrigado por acompanhar e até a próxima.